Fala galera, mais uma vez, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, Brasileirão 2020 começou. Tivemos o Brasileirão iniciando com 6 jogos, dos 10 tivemos 6. Tivemos 3 jogos no sábado e no domingo teríamos 4, mas um jogo foi suspenso, cancelado aí em cima da hora, que foi São Paulo e Goiás, pelo fato de vários jogadores do Goiás ter testado positivo para o Covid-19. Tanto o Goiás quanto o Atlético Goianiense, diferente de todos os outros times da Série A, eles não tinham jogado, porque o campeonato lá não teve seu reinício. Então, eles estão há muito tempo parados. E fizeram o teste, depois fizeram a contraprova e ficou, acho que 10 jogadores contra ele, e a CBF achou por bem não realizar a partida. Então tivemos 3 partidas no sábado e 3 partidas no domingo. Eu vi os jogos de sábado, fiz os vídeos dos jogos de sábado, só não fiz o do Atlético Paranaense, porque eu não consegui ver, mas os outros 2 jogos eu fiz até um outro jogo que eu não me lembro, acho que foi a final, né? Acho que foi a final Palmeiras e Corinthians, eu também fiz. Mas domingo eu só vi um jogo, porque foi Dia dos Pais. Então eu desejo que tenham tido todos os pais, que tenham tido um bom domingo como eu tive. Teve uma confraternização aqui em casa e eu amo futebol, mas a minha família está em primeiro lugar. Então eu não ia deixar de tal contato com a minha família para futebol. Futebol eu via o jogo depois. Só que aconteceu nesta confraternização, um dos jogos a gente trocando aquela ideia, queimando uma carnezinha, fazendo churrasco, fazendo uma coisa. Não pode se fazer uma coisa muito grande, né? Porque ainda estamos em pandemia, essa situação de aglomeração. Então fizemos uma coisa pequena em família aqui, mas televisão foi posta e a gente viu o jogo. Os outros jogos, sinceramente, eu não vi. Os outros 2 jogos de Grêmio e Fluminense eu não vi, de Santos e Bragantino eu não vi, e eu vi o jogo do Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, ali trocando ideia, batendo papo, tomando um gelo, comendo uma carne, mas eu vi o jogo Atlético e Flamengo. Não fiz o vídeo na hora, porque eu não ia parar da minha confraternização para fazer o vídeo, não ia. E estou fazendo o vídeo agora, segunda-feira de manhã. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu poderia nem fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo porque eu sei que muita gente vai me cobrar. Muita gente que acompanha o canal, não torcedor do Flamengo ou torcedor do Atlético Mineiro, que eu não tenho, não são torcidas que acompanham muito no meu canal, nem Atlético Mineiro, infelizmente, e nem Flamengo. Mas as outras torcidas vão querer saber a minha opinião. Por quê? Porque Atlético, antes de se iniciar o campeonato, se falava que Atlético, pelas contratações, seria um time a bater o Flamengo, seria um time a lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, por ser o último campeão brasileiro, todo mundo querendo saber como é que esse Flamengo ia ser agora sem o Jorge Jesus. Então, para mim não ter que ficar respondendo pelo WhatsApp, pelo YouTube, para um montão de gente que já está me perguntando, eu estou fazendo o vídeo, que qualquer coisa que me pergunte, eu vou falar, vai lá no vídeo e vê a minha opinião. Então, meus amigos torcedores de Flamengo, de Atlético Mineiro e do Brasil em geral, que gosta aqui e acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E nosso WhatsApp é feito de grupos, de torcidas, todo mundo dividido, cada um na sua torcida. Tem grupos que tem muita gente, tem grupos que tem muito pouquinho, tem grupos que ainda não é grupo, só tem um integrante, mas a gente está esperando chegar mais gente para ter uma interação melhor, mas aos pouquinhos a gente vai chegando. O Bahia
começou pouquinho, hoje já tem quase 200, Atlético Paranaense a mesma coisa. E dentro dos grupos a gente está fazendo sorteio. Esses sorteios, se você se tornar membro aqui do canal, você vai ter mais chances nesses sorteios. Beleza? Então vamos lá, galera, para não ficar muito longo aí o vídeo, já tem 5 minutos. Eu dei a explicação para poder saber, não sei nem se vai atingir muitas pessoas, acho que não, acho que esse vídeo vai ter até uma visualização muito baixa, mas pelo menos é uma forma de eu não ficar repetindo a minha opinião. E a hora que perguntarem, eu dou o link do vídeo que fica mais fácil. Então vamos lá, galera. Placar do jogo. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, que o jogo foi no Maracanã, Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. Eu vou citar eu vou citar alguns pontos, tá? Porque e os pontos que eu vou citar não tem ordem. Esse foi mais importante que esse. Eu vou citar alguns pontos para vocês entenderem como eu vi o jogo. Bom, primeiro lugar, o Sampaoli hoje, tá? É o melhor treinador em atividade no país. Não é isso? Jorge Jesus não está mais no Flamengo. Foi o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. Então era considerado o cara. Não era isso? Essa é a verdade. Quem é o cara hoje? O cara hoje é o Sampaoli. Ele foi vice-campeão com o Santos. Que, vamos ser bem sinceros, tinha um time e um elenco inferior ao time e o elenco que o Atlético Mineiro tem hoje. Não é isso? O Atlético Mineiro ainda está em começo de trabalho? Tá. Porém, o Atlético Mineiro está em começo de trabalho, mas está num começo de trabalho à frente da do Flamengo. Mas o Flamengo não tem um estilo de jogo? Cara, tem um estilo de jogo. Mas vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Muitos não vão aceitar o que eu vou falar. Muitos não vão entender. Ou muitos vão entender, mas não vão querer dar o braço a torcer. Todo mundo falou o seguinte: vai ser burrice o novo treinador do Flamengo chegar e mudar o que está dando certo. Realmente. Agora se coloca no lugar do cara. Eu não estou defendendo o novo treinador do Flamengo, muito pelo contrário. Tá? Mas vamos ser bem sinceros. Imagina você não é ser técnico de futebol, não. Na sua profissão, você é contratado por uma empresa onde um cara era o pica das galáxias naquela atividade. E ele não foi mandado embora. Ele foi contratado por uma empresa maior. Aí o cara foi embora. Ou, exemplo, o cara foi transferido para um outro local para assumir uma outra função. E o trabalho que o cara fazia era um trabalho de excelência. E você é contratado para assumir o lugar do cara. Imagina a responsabilidade que tu vai ter. Tu tem que, no mínimo, manter a excelência que o cara mantinha. Só que aí, imagina, para fazer o teu serviço, não é uma receita de bolo. Para fazer o teu serviço, você pode ter, para atingir o objetivo, você pode ter vários caminhos. E o caminho que aquele cara segue é bom, mas não é o teu caminho. Imagina você ter que assumir o serviço com o pensamento de uma outra pessoa. Você não tem habilidade com o pensamento dele, você tem habilidade com o teu. Tu é bom pra cacete. Eu não tô falando que o Domenech é bom ou é ruim, tá? Mas imagina, você sendo bom no que você faz, mas você faz do teu jeito, não do jeito dele. Tu acha que vai dar certo? Não. Não vai dar certo, você sabe por quê? Porque você não sabe os meandros, você não sabe as malandragens, você não sabe os macetes do esquema do cara. Tu sabe os macetes da maneira como você faz. Qual é a tendência? É dar merda. A tendência é que aquilo
que o cara fez, você não consiga manter. Não é porque você é incompetente. É porque a maneira como você faz é diferente, pô. E é isso que aconteceu. É isso que está acontecendo. O Flamengo tinha uma forma de jogar com Jesus. A forma desse novo treinador não é igual. E ele vai ter que mudar muito mais rapidamente pro jeito dele do que se imaginava. Porque ele não tem a malandragem do esquema do Jorge Jesus. É por isso que quando eu falava que o Jorge Jesus estava aqui, e o esquema dele, só ele conseguia fazer, porque ele fazia aquilo há vários anos. Eu falei, o Rogério Ceni é parecido, mas o Rogério Ceni não tem a malandragem ainda. O Jorge Jesus tem, porque ele faz isso há muito tempo. Se é o contrário, se o Domenech fosse o treinador do Flamengo, tivesse sido campeão da Libertadores e Brasileiro, e o Jorge Jesus tivesse assumido, o Jorge Jesus ia ter a mesma dificuldade. Porque pegou um trabalho ganhador do cara, mas que tem um pensamento de ataque, só que diferente. As maneiras de chegar ao gol é diferente. Então, nitidamente, o Domenech teve dificuldade. E vai ter dificuldade. E vai ter. A tendência é que o Flamengo dê uma desestabilizada e pode ser que quando engate o formato de jogar, o Flamengo volte a decolar. Por quê? Porque o Flamengo tem jogadores de qualidade. E ontem, nitidamente eu vendo o jogo, o Atlético Mineiro, os jogadores sabiam muito bem o que tinha que fazer e o time do Flamengo estava meio inseguro no que tinha que fazer. Ficou nítido para mim. O Atlético Mineiro, os caras sabiam cada peça que tinha que fazer. E o Flamengo não estava assim. E um outro detalhe. Minha opinião, o pessoal que estava aqui em casa também percebeu isso. Agora, o planejamento que o Flamengo fez vai ser questionado. Do que eu estou falando? Da volta muito antecipada do Campeonato Carioca. Não é desculpa, tá? Eu falei isso do Goiás, falei do Atlético Goianiense, que os dois estão parados, estão sem ritmo de jogo. Fluminense está sem ritmo de jogo, Botafogo está sem ritmo de jogo, Vasco está sem ritmo de jogo. Por quê? O Campeonato Carioca parou já tem um mês. Tem quase um mês que o Campeonato Carioca parou. E os times não jogaram. O Fluminense fez um amistoso com o Botafogo muito ruim, e o Flamengo fez um amistoso com Olaria, meteu 9-0, mas é Olaria aqui do Rio. Mas ritmo de jogo, nenhum dos 4 times do Rio tá, nem Goiás e nem Atlético Goianiense, estão parados. Parados, estão sem ritmo de jogo. Quase um mês sem ritmo de jogo. E ontem, na minha visão, ficou nítido a falta de ritmo de jogo, a diferença de ritmo de jogo de Atlético Mineiro e Flamengo. Então, isso tudo, tu vai somando. O Galo entrou com uma estratégia muito boa, marcando em cima. Fisicamente, o Atlético Mineiro estava melhor. Correu bastante, e não correu errado, correu certo. Dificultou muito a saída de bola do Flamengo, porém, mesmo o Flamengo tendo dificuldade, o Flamengo não pode perder a quantidade de gols que perdeu. Por mais que você odeie o Flamengo, não tem como você não falar que o Flamengo teve chance de abrir o placar. O Flamengo poderia ter, mesmo tomado 1-0, que foi um gol contra, que sinceramente eu não sei o que o Felipe Luiz tentou fazer, mas mesmo depois do 1-0, o Flamengo poderia ter empatado e virado o jogo pelas quantidades de gols que o Flamengo perdeu. Lógico, o Atlético Mineiro teve uma chance cara a cara com o Diego Alves, que o Diego Alves defendeu, depois teve uma outra chance no segundo tempo. Porém, isso tudo se deu porque o Atlético fez o gol primeiro, o Flamengo se lançou mais à frente. Porque se não fosse assim, o jogo teria um outro tom. Quer ver um exemplo? E não é hoje. Para quem não acompanha o jogo do Flamengo, desde que voltou a pandemia, o Flamengo está perdendo muito gol. Mas muito gol. No jogo do Carioca, o Flamengo perdeu um caminhão de gols. O Flamengo não voltou bem, tá? Já não voltou bem. Mas perdendo um caminhão de gols. Estão falando, inclusive, que está tendo uma picuinha entre o Henrique
e Gabigol. Hoje uma picuinha. Agora vamos lá. O lance do Bruno Henrique. Porra, ele passa pelo goleiro, o gol tá vazio, o Gabigol tá no meio do gol, não tinha ninguém, não tinha goleiro, não tinha ninguém. Porra, o Bruno Henrique acerta a trave, cara. Acerta a trave. Ali seria 1-0 do Flamengo. Não pode perder. Ele poderia ter muito bem ter passado para trás, como diversas vezes ele fez. Poderia ter passado para trás do Flamengo e abrir o placar. O que ia ter que acontecer? Quem ia ter que se abrir para ir para frente era o Atlético, não o Flamengo. E o Flamengo teve oportunidades. O Arrascaeta pegou uma bola de frente pro gol. Pô, chutou para fora, ela passou aqui do lado. O Flamengo não é que não criou, o Flamengo criou. Criou. Defensivamente, o Flamengo estava muito bagunçado. Muito bagunçado. O lance do que o Atlético Mineiro poderia ter feito segundo, que entrou cara a cara com o Diego Alves saiu, um erro de marcação monstro. O Pablo Mari. O Léo Pereira estava do lado direito, ele é zagueiro pro lado esquerdo, ele estava do lado direito para ir tentar cortar uma bola, ou seja, defensivamente o Flamengo estava muito bagunçado. O primeiro tempo foi o Atlético marcando muito forte, marcando em cima, de vez em quando marcando atrás, dificultando a saída do Flamengo, mas o Flamengo estava criando, estava tendo oportunidade, poderia ter aberto o placar com essa bola do Bruno Henrique, teve mais posse de bola, mas estava criando. Depois que teve, lógico, o São Paulo é muito inteligente, fez um esquema com 3 zagueiros lá, só que ele percebeu que o homem que estava fazendo essa proteção, que era o Gabriel, já estava muito marcado. Antes de terminar o primeiro tempo, ele tirou o Gabriel, meteu o Jair, ele mudou o esquema, porque já estava 1-0. Diferenciado. Ele é diferente dos treinadores brasileiros, sim. O São Paulo é diferente, sim. Diferente. Jogou de uma outra maneira, mas o jogo foi 1-0, gol contra lá do Felipe Luiz, numa jogada de linha de fundo, que só tinha jogador do Flamengo. Não estava chegando ninguém do Atlético Mineiro, só tinha jogador do Flamengo. Talvez se a bola passasse, ninguém ia tocar. Mas ele, sei lá, tentou escorar, não sei o que ele tentou fazer, eu sei que houve um erro. E fez 1-0. Mas você via o time do Flamengo nitidamente fora de ritmo de jogo. Você vê que o toque do Atlético Mineiro era muito mais preciso. Do Flamengo parecia que faltava... Fora que a impressão que me deu que o Maracanã não estava com um campo muito legal. A bola estava quicando demais. Mas do Flamengo, o time do Atlético Mineiro corria mais do que o time do Flamengo. Tinham jogadores velozes pela ponta. Jogadores se mexiam muito. Ficou nítido uma melhor preparação. Tanto fisicamente... taticamente melhor, então física, taticamente e ritmo de jogo. O Atlético está em ritmo de jogo. O Atlético disputou. Agora vai disputar a final. Estava disputando com o América Mineiro os jogos. Ou seja, ele está na frequência. O Flamengo não está. Isso não é desculpa, isso aí é fato. E ontem ficou claro. Se você pegar o jogo e ver 10 vezes, você vai ver a diferença de ritmo de jogo. Eu vi um pedacinho de Grêmio Fluminense, vi a mesma coisa. Uma certa dificuldade no Fluminense por falta de ritmo de jogo e um ritmo de jogo do Grêmio muito maior. Muito maior. O jogo foi 1-0 só também, Grêmio. Mas você vê, isso faz diferença no toque de bola, no domínio. As arrancadas que você via, tanto do Bruno Henrique quanto do Gabigol, não tinha. Já você via lá pelo lado do o Natan se movimentando bem, o meio-campo se movimentando bem. Os laterais chegando, você via uma fluidez muito maior no time do Atlético, que vai disputar o título, sim. O time do Atlético em São Paulo vai disputar o título, sim. E vendo o jogo de Palmeiras, Corinthians, Internacional, outros times, hoje não ganham do Atlético Mineiro, não ganham. Faz jogo parelho? Faz, mas não ganha. E primeiro tempo foi um jogo bem parelho. Segundo tempo não. Segundo tempo, o Atlético Mineiro se acerta mais o pé,
o Atlético Mineiro aumentaria o placar. O Flamengo teve chance no segundo tempo? Teve. Também criou. Mas no segundo tempo o Flamengo estava completamente irritado, os jogadores nitidamente irritados, porque não estavam conseguindo jogar direito. Nitidamente o físico começou a cair. Aí as coisas já não davam certo, já começaram a não dar certo. Ficou muito nítido a bagunça tática, que estava uma bagunça tática. E as substituições do Domenech é aquele tipo de substituição na qual ele ainda não conhece o elenco. Não conhece o elenco. Parece que eu acho que o Diego Ribas não pôde, tá? Eu acho que não estava no banco de reserva, se eu não estiver enganado. Mas você viu que as substituições, a substituição que o Domenech faz, os times do Guardiola, na qual ele era auxiliar, faz muito. Botar 4 atacantes, botar 5 atacantes. Isso acontece. Só que isso acontece quando o time é treinado para isso. Quando não é treinado, vira uma bagunça. E o que ele fez, na minha concepção, ele viajou na maionese. Ele deixou o Flamengo com 2 setores, defesa e ataque. Ele tirou os caras de criação no meio campo do Flamengo. Ele tirou o Arrascaeta, ele tirou o Everton Ribeiro, ele tirou o Gerson. Ele só deixou o Arão. E meteu só atacante. A gente sabe que isso não funciona direito. Assim, dessa maneira, não funciona direito. Você fazer um 4-2-4, mas treinado, e ele gosta de fazer isso, ele gosta de jogar com 4 atacantes. Ele gosta de jogar com 4 atacantes. Ele gosta. Como ele botou lá, ficou o momento que ficou, acho que o Bruno Henrique, Gabigol, o Pedro, eu não me lembro se foi o Vitinho que entrou primeiro, se foi o Michael. Ele ficou com 4 atacantes. Ele marca em cima, ele dificulta a saída. Ele bota os 2 jogadores de meio que ficam mais pra frente. Os 2 jogadores de meio tem que ser os caras que marcam e criam também. Vão pra frente, ele sobe. Mas isso tem que ser treinado. O Flamengo não estava treinado. O Jorge Jesus não jogava assim. Então quando ele tirou o meio de campo, eu falei, virou uma bagunça. E virou uma bagunça. Ficou uma bagunça. O Flamengo foi até pra frente, mas apesar dos jogadores não estarem numa qualidade técnica boa, mas foi tentando. E teve chances, bola passando na frente do gol ali. O Flamengo teve até a chance de empatar, como o Atlético Mineiro teve chance de ampliar. O Atlético Mineiro poderia ter feito 2-3. O Flamengo poderia ter feito 1-2. Teve oportunidade de fazer. Ia ganhar? A gente não sabe. Mas uma coisa é nítida. O Atlético fez uma grande partida. O Flamengo tem qualidade. Como eu falei, a primeira rodada, cara, quer dizer muito pouco. Primeira rodada quer dizer muito pouco. Se o Flamengo ganhasse do Atlético Mineiro ou empatasse, não quer dizer que o Atlético Mineiro não era isso tudo. Tem que esperar, são 38 rodadas. Os times que perderam nessa primeira rodada, tá tudo acabado? Não. Quer dizer que o Ceará que perdeu pro Sport é candidato a rebaixamento e o Sport não é mais? Não é isso. É a primeira rodada. Então, agora, na minha visão, tanto Flamengo, mesmo bagunçado, se não conseguir arrumar a bagunça que tá, aí não. Mas se o Flamengo conseguir arrumar a bagunça, e mesmo num esquema mais cauteloso do que era para o Jorge Jesus, se o Flamengo conseguir dar uma arrumada, o Flamengo vai continuar diferente do restante dos times e o Atlético Mineiro. Se você pegar o jogo que foi Atlético Mineiro e Flamengo, na boa, foi bem diferente do que foi Corinthians e Palmeiras e outros jogos que eu vi por aí. O Sampaoli modifica o jogo. E só para terminar, merecido a vitória do Atlético Mineiro. Muito mais consistente em todos os setores, muito mais tático, muito mais inteligente e o treinador melhor do que o do Flamengo. Ué, o Flamengo não tem o melhor treinador hoje. Hoje, os melhores treinadores é Sampaoli, é Renato Gaúcho. Ele pode se tornar? Pode, mas vai ter que mostrar. Ah, mas começou perdendo. Bom, mas o Jorge Jesus também não começou ganhando. O primeiro jogo do Jorge Jesus foi contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ele foi eliminado. Depois ele teve um jogo muito difícil pela Libertadores, perdeu de 2-0. O Jorge Jesus não começou bem. Ele foi modificando.
Porque ele pegou um trabalho do Abel que era completamente diferente do dele. E o cara tá pegando um trabalho de Jorge Jesus que é pro ataque, mas é diferente do dele. E só para terminar, ano passado, meus amigos torcedores, vocês lembram o que falavam do Sampaoli? Chamava o Sampaoli de professor Pardal, porque ele inventava demais. Ele inventava algumas coisas e algumas coisas não davam certo. Ele estava se adequando. Ele sabe que tem algumas coisas que ele não pode inventar muito, que o jogador brasileiro não vai se adaptar. Então ele já está adaptado. E por isso ele é o melhor. Hoje, o Sampaoli não vai inventar muitas coisas que ele inventou no Santos. Ele inventou muita coisa no Santos e olha que mesmo dando errado algumas coisas, ele perdendo alguns jogos, mas ele se tornou vice-campeão brasileiro. Hoje ele já está adaptado, ele sabe o que ele pode inventar, o que ele não pode inventar com as peças que ele tem. A mesma coisa é o Domenech. Vamos dar um tempo para o treinador do Flamengo, porque tem que dar. Ele pegou um pepino de pegar um time que ganhou quase tudo ano passado. Não vai ser fácil. Ele não vai conseguir manter o que o Jorge Jesus fez, porque o jeito é diferente. E agora vamos aguardar. Já tem rodada aí na quarta-feira, né? Acho que a quarta, quinta-feira já tem rodada. E vamos ver o que acontece. Mas primeira rodada, cara, na minha concepção, até a quinta rodada, alguns resultados não é que não serão verdade, tá? Mas esse resultado do Atlético Mineiro com o Flamengo foi verdade. Mas tem alguns resultados que vão acontecer até a quinta rodada que não é muito a realidade do que vai acontecer no campeonato inteiro. Vai ter alguns times que vão estar perdendo, que vão chegar muito na frente de outros times que estão ganhando. Não estou falando do caso de Atlético Mineiro e Flamengo, não é isso. Tá? Não é isso. O Atlético Mineiro ganhou e mereceu, ponto. Não é isso. Mas outros jogos que eu vi, aonde o ganhador não necessariamente vai ficar no final da competição na frente do perdedor. Porque até a quinta rodada tá tendo muita oscilação. Pô, só para você ver, tem seis times que estão nitidamente sem ritmo de jogo. Goiás, Atlético Goianiense e os 4, o Rio. Estão sem ritmo de jogo. Porque não jogaram mais. E os outros estavam em ritmo de jogo. Então, meu amigo, foi um jogão diferente, mostrou muita coisa positiva, muita coisa negativa, tem que se trabalhar bastante, mas nada de desespero, nada de euforia, mas o Sampaoli hoje é o melhor treinador do país. Simples assim. Sem chororô, o Sampaoli é o melhor treinador do país. Simples. E vai dar trabalho. E se os outros times não se ajeitar, ele vai ganhar o brasileiro sim. Pode mudar? Daqui a 15 rodadas pode mudar? Pode, lógico que pode. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que o Atlético Mineiro cada vez vai se encaixando mais. Vamos ver o que acontece. Parabéns ao Galo. Vem forte aí, moleque. Tamo junto. Fui.